Imagina abrir uma tumba que permaneceu selada por mais de 3.000 anos e se deparar com segredos enterrados do Antigo Egito. Agora, imagine que essa descoberta trouxe com ela uma maldição que afetaria dezenas de pessoas ao redor do mundo. Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais intrigantes da arqueologia e da antiguidade, repleta de mistérios, mortes inesperadas e o assombroso poder de uma lenda que atravessou o tempo: a maldição da tumba do rei Tutancâmon. Prepare-se, pois essa história vai muito além das areias do deserto. Ela mergulha em mistérios que desafiam nossa compreensão até hoje. Em novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter e seu patrocinador, Lord Carnarvon, descobriram a tumba do rei Tutancâmon no Vale dos Reis. Eles haviam passado anos procurando pela tumba, motivados pela ideia de que algo extraordinário aguardava embaixo das areias egípcias. Quando finalmente encontraram a entrada, o mundo inteiro ficou em estado de alerta. A tumba estava praticamente intacta, uma raridade para a época, onde muitas tumbas já tinham sido saqueadas ao longo dos séculos. Mas, enquanto os olhos da equipe brilhavam com a excitação da descoberta, eles mal sabiam que aquele seria o começo de uma série de eventos assustadores. Ao abrir a tumba, Carter e sua equipe ficaram maravilhados com o tesouro, mas não demorou muito para que a tranquilidade se transformasse em tensão. De acordo com relatos, Lord Carnarvon teria lido uma mensagem inscrita na entrada da tumba que dizia: "A morte virá sobre asas rápidas para aquele que perturbar a paz do faraó." Essa frase simples, mas assustadora, passou a assombrar todos os envolvidos. E logo após a entrada na tumba, a tragédia começou a acontecer. Lord Carnarvon, o principal financiador da escavação, morreu apenas alguns meses depois da descoberta, em abril de 1923, após uma infecção causada por uma picada de mosquito. Esse evento chocou a equipe e o mundo, e logo a história da maldição do faraó começou a ganhar vida nos jornais e nos corredores da arqueologia. A partir desse ponto, parecia que a tragédia estava destinada a todos que tivessem qualquer tipo de contato com a tumba. Após a morte de Carnarvon, os relatos de eventos inexplicáveis e mortes misteriosas começaram a se acumular entre as pessoas que tinham, de alguma forma, se envolvido com a tumba de Tutancâmon. Vários membros da equipe de Carter também morreram em circunstâncias inesperadas e estranhas nos anos que se seguiram. A morte do assistente de Carter e a de um radiologista que examinou a múmia são apenas alguns exemplos. Mas os eventos foram além das mortes misteriosas. Testemunhas relatam falhas em equipamentos, acidentes inexplicáveis e até mesmo aparições que seriam almas guardiãs da tumba. Há histórias de que luzes piscavam sozinhas e de uma tempestade de areia que teria surgido do nada no momento da abertura. Além disso, há o relato de que no momento exato da morte de Carnarvon, todas as luzes do Cairo teriam se apagado misteriosamente. Coincidências? Ou a manifestação da maldição que vinha alertando os que ousassem desafiar o repouso do rei? Com tantas mortes e histórias assustadoras, é natural que a lenda da maldição do faraó tenha ganhado tanta força. Mas apesar de tudo, cientistas e historiadores sempre tentaram encontrar explicações mais racionais para os eventos. Uma das teorias mais populares envolve a presença de fungos e bactérias que poderiam ter se desenvolvido ao longo dos séculos dentro da tumba e que, ao serem inalados, poderiam provocar doenças fatais. Outra hipótese é a exposição ao arsênico e outros elementos tóxicos que poderiam ter sido colocados na tumba pelos próprios antigos egípcios, na tentativa de proteger seus mortos e seus tesouros dos saqueadores. Essas explicações científicas, no entanto, não convencem a todos, especialmente considerando a quantidade de eventos inexplicáveis e a intensidade das tragédias que cercaram a abertura da tumba. Outro ponto interessante é que a lenda da maldição ajudou a consolidar a ideia de que os antigos egípcios tinham poderes sobrenaturais e um conhecimento avançado de magia e do mundo espiritual. A imagem de Tutancâmon como um faraó cujo espírito vingativo assombra os que perturbam seu sono eterno
passou a fazer parte do imaginário popular, e a história foi contada e recontada, tornando-se uma das lendas mais famosas da arqueologia. O que é inegável é que a descoberta da tumba de Tutancâmon trouxe uma visibilidade sem precedentes ao Egito Antigo e a tudo o que envolve a cultura e a civilização dos faraós. Antes da descoberta da tumba, Tutancâmon era um rei relativamente desconhecido e de pouca importância histórica. Mas, com a descoberta e os mistérios em torno da maldição, ele se tornou um dos faraós mais famosos do Egito. E sua máscara dourada, com os olhos que parecem penetrar a alma, é um dos símbolos mais reconhecidos da cultura egípcia. Essa fama trouxe milhares de curiosos e pesquisadores ao Egito, gerando impacto cultural e financeiro para o país e criando um fascínio mundial que dura até hoje. A história de Tutancâmon também inspirou uma série de filmes, livros e documentários que reforçam a lenda da maldição, consolidando a ideia de que o faraó é uma espécie de ícone do mistério e do desconhecido. Hoje, mesmo depois de quase um século da descoberta, a lenda da maldição de Tutancâmon continua a atrair a imaginação de pessoas ao redor do mundo. A ciência pode até oferecer explicações, mas o fascínio e o medo que essa história provoca permanecem intactos. Afinal, quem não se sentiria intrigado por uma lenda que sobreviveu milênios e assombrou todos que tentaram desvendá-la? E assim, chegamos ao fim dessa jornada pela maldição sombria da tumba de Tutancâmon. Uma história que nos leva ao coração do Antigo Egito, misturando ciência, mistério e a eterna dúvida sobre o que os antigos faraós deixaram de legado. Mas isso é só o começo. Aqui no Curiosidade Impulsiva, sempre temos mais mistérios e segredos do passado esperando para serem revelados. Se você ficou intrigado com essa história, com certeza vai adorar os outros vídeos do canal. Então, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo em histórias que vão desafiar a sua imaginação.